pessoal! Boa noite, como que vocês estão? Vamos esperar a Joyce. Estamos aí no 4º episódio do PsiqueCast. Estou muito feliz com isso. O que vocês estão achando do nosso podcast de psicologia? A Joyce tá ali. Deixa eu ver se ela... Olá. Amiga, eu acho que você precisa pedir para solicitar. Deixa eu ver se eu te envio. Eita. Eu acho que você precisa, Joyce, solicitar para entrar como convidado. Deixa eu ver se eu consigo te enviar uma solicitação. Agora sim. Oi? Aceitar. Sim. Aceitar. E aí? Como que você está? Também. Ô Mari, você tem que entender que eu não tô enxergando. Mas deu certo. Tá tudo bem agora? Ok, então. Eu sem óculos eu não enxergo nada também não, nem a tela do celular eu iria enxergar. Ok, então vamos lá. Vou apresentar primeiro o episódio, né? A gente está aí no 4º episódio do PsiqueCast, eu tô muito feliz com isso. E hoje a gente vai trazer um tema que é muito importante, que é orientação de pais, ideias e reflexões, né? Esse tema que eu acho assim que quando se mais pessoas souberem disso, né, aprenderem sobre isso, a gente vai ter mais crianças saudáveis, mais adultos saudáveis, mais famílias saudáveis. Né? Com certeza. E por isso que é importante a gente trazendo esse tema. E eu estou muito feliz de trazer esse tema com a Joyce falando sobre ele. Ô Mari, eu que tô muito feliz de ter sido convidada. Eu tô muito feliz. Assim, a Joyce é uma super psicóloga, uma super referência para mim na área. E eu tô muito feliz de te receber aqui, além de ser minha amiga. E aí eu vou ler o currículo, vou te apresentar, né, o seu currículo. E depois me conta um pouquinho quem é a Joyce para além da psicóloga, tá bom? Tá bom. Então, a Joyce Fernandes, ela é psicóloga formada em psicologia pela UNA, especialista em terapia cognitivo-comportamental, infância e adolescência, coordenadora do projeto de terapia cognitivo-comportamental em grupo no Espaço Integrar, pós-graduanda em personalidade. Maravilhosa. Uma super profissional, né, amiga? E quem é a Joyce também, para além da psicóloga? Então, eu tenho 27 anos e eu sou uma pessoa muito curiosa. Eu adoro histórias. E eu acho que foi isso assim que me fez procurar psicologia. Eu adoro conhecer as coisas e principalmente as pessoas, sabe? E aí é isso, assim. Adoro fazer amigos, adoro as crianças, acho que foi isso que me fez ir para essa parte de terapia de infância. E esse cuidado com as famílias também é muito importante para mim. E aí fazer esse cuidado, né, com as crianças e com os pais, tudo isso me motivou
E aí, assim, não é para falar da profissão, mas isso justifica um pouco, sabe? Essa coisa de gostar muito da minha família, dos meus amigos, essa coisa do cuidado. É, acho que é isso. Ah, que sorte, então, né? Que juntou aí duas coisas muito boas, né? Amiga, eu vou começar com uma pergunta, né? Que assim, é uma pergunta um pouquinho mais teórica, mas que eu acho que é muito importante fazer essa introdução, né? Que quais seriam os estilos parentais, né? O que é isso, estilo parental? Quais seriam os estilos parentais? E por que reconhecer isso é importante? Estilo parental são as atitudes que os pais têm na hora de criar os filhos, assim, as atitudes quando diante de um comportamento. Então tem o estilo, são três estilos principais, que é o autoritário. O estilo autoritário ele é predominantemente, ele é marcado por pais que decidem punir, que prestam atenção eles focam muito nas regras, são muito rígidos, e aí quando alguma coisa sai do que era esperado ali, eles têm posturas mais rígidas, punitivas mesmo, e tem o estilo permissivo, que é o contrário do autoritário, praticamente. São aqueles pais que não definem muitas regras, que deixam as coisas soltas, as crianças e os adolescentes eles podem fazer coisas mesmo que não estão de acordo com o desenvolvimento ali, com o que era esperado para o desenvolvimento. E aí as coisas acontecem e eles não pontuam, deixam para lá. E tem o autoritativo, que é um estilo que fica no meio do caminho ali. Os pais são afetuosos, eles demonstram carinho pelos filhos, mas as regras existem. E aí tem as consequências para os comportamentos, né, que são inadequados, as coisas são explicadas, mas não deixa de ter afeto e carinho envolvido. Então, o permissivo pode ter muito afeto, sabe? Eu amo demais e eu não quero estragar nossa relação, e aí deixa as coisas acontecerem. Enquanto autoritário, eu preciso ensinar, eu preciso educar, e aí por conta disso eu não posso demonstrar minhas preocupações, meu carinho, e aí o autoritativo é o meio do caminho. A gente pensaria, né, como se, talvez em alguns pontos, né, estabelecimento de limites, de regras, né, também de conexão, de afeto, né, de uma, uma responsividade, né, uma reciprocidade ali relacional, né, afetuosa. Uhum. E uma questão assim que vem junto com isso, né? A gente fala também de práticas parentais, né? E aí a gente talvez possa pensar em práticas positivas, né? E práticas negativas, assim. O que seriam essas práticas positivas e negativas, né? Como que a gente reconheceria isso? Uhum. As práticas, elas têm a ver, assim, com alguns comportamentos, enquanto estava falando um pouco de atitude, agora eu vou falar de algo talvez um pouco mais específico. As práticas positivas são aquelas que têm a ver com ensinar coisas para as crianças, por exemplo, o comportamento moral é uma prática positiva, onde eu ensino o que é certo, o que é errado, o que é esperado em sociedade. Eu fico também de olho nas coisas legais que meus filhos estão fazendo, que é a monitoria positiva. Então a criança entrou num lugar, deu bom dia para as pessoas e eu não estava esperando isso. Eu vou e pontuo que eu achei legal, que isso é esperado para ela fazer novamente. Isso tem a ver com as práticas positivas. Enquanto as práticas negativas, elas têm a ver muito com o comportamento inadequado da criança, é o que está ali é, sendo o foco, sabe? Então eu fico de olho quando meu filho vai errar, e aí isso é a monitoria negativa, eu fico de olho no erro e não no acerto. Quando erra, em vez de eu ensinar o correto, eu só xingo e brigo, falo que não poderia, mas não explico muito bem o que era para ter sido feito. Essas são as práticas negativas.
E aí, assim, tudo isso é importante a gente ficar de olho, tanto no meu estilo, nas práticas que eu estou escolhendo, é, ter ali com os filhos, porque isso vai dizer muito da relação, né? Da minha relação, como que vai ser o ambiente da casa, a percepção que meu filho vai ter sobre mim, a percepção que eu vou ter sobre o meu filho. Se eu fico de olho só no foco, só no que é ruim, daqui a pouco eu tô achando que meu filho é ruim. Se eu tô só punindo, daqui a pouco meu filho acha que eu que sou uma pessoa ruim. E isso desestabiliza as relações, causa muitos conflitos. E também pode desenvolver algumas coisas mais internas, assim, sabe? Então, daqui a pouco as crianças podem ficar achando que elas não são competentes, que elas são pessoas más, sabe? E aí isso vai impactar na autoestima, pode causar até problemas em outros ambientes, tipo na escola. Então, ficar de olho nessas coisas é super importante, sabe? Pra gente tanto cuidar do nosso comportamento e também cuidar do comportamento da criança e do adolescente que está em casa. O que a gente está querendo reforçar e como a gente está reforçando isso também para os filhos, né? Para as Uhum, crianças. E uma questão, acho que vai muito nisso, assim, né, é que o comportamento dos pais e dos filhos estão ali no mesmo contexto. Né? Como que o comportamento dos pais pode, então, estar tá afetando o comportamento dos filhos? uhum. Olha, eu gosto de falar assim que tem algumas coisas que a gente até percebe que acontece, mas a gente não fica muito claro, né? É, a gente aprende muito por observação, assim. Se é, eu estou aqui observando, você parou um pouquinho, eu fiquei pensando, será que eu travei? O tempo todo a gente tá fazendo isso, sabe? Se eu entro na live aqui, você tá de biquíni, talvez eu ia pensar que minha roupa tá inadequada, sabe? A gente Ou tá fica a minha, né? aprendendo, não sei, assim, se eu entro numa reunião e aí tá todo mundo de câmera ligada, provavelmente eu vou ligar a minha também, mas se todo mundo tiver de câmera fechada, provavelmente eu vou fechar a minha também. E isso impacta muito nos filhos, assim, e eles estão ali dentro de casa, observando o tempo todo, e não só os pais, né, assim, não só os cuidadores, mas também outros adultos, os irmãos, a família, né, as pessoas mais próximas. E aí o comportamento dos pais impactam muito por conta dessa observação, né? Mas não só isso, assim, por exemplo, se eu estabeleço algumas regras, e aí, dependendo do meu humor, eu não cumpro aquelas regras, assim, não aplico consequências quando o combinado não foi cumprido, daqui a pouco a criança pode entender que, dependendo do humor, eu vou agir de uma forma, dependendo, eu vou agir de outra. Então, assim, o meu comportamento, ele molda, né, as percepções que eu tenho sobre aquele ambiente, sobre as pessoas. Então, é isso, assim, que eu fico pensando, sabe? Que a gente é cansativo, eu fico imaginando que deve dar muito trabalho. Eu não sou mãe, não tem, mas eu convivo muito com as crianças, né? E eu sei que tem um certo cansaço, assim, de ficar o tempo todo olhando o que eu tô fazendo e ensinando. Porque, querendo ou não, a gente está ensinando algumas coisas, mesmo que a criança decida seguir diferente, o adolescente decida fazer algo contrário. Mas, assim, o meu comportamento pode ser um modelo. E aí influencia muito. Você perguntou como, né? E aí é dessas formas aí, observando, quando eu faço uma coisa de errado e aí, sei lá, eu tenho um castigo, eu aprendo que se eu fizer aquilo de novo, provavelmente eu vou ter aquele castigo de novo. E se eu faço uma coisa e eu recebo um elogio, provavelmente eu vou querer fazer aquilo de novo, se eu gostar de elogio. O comportamento dos pais são tanto, né, um modelo, né, quanto um contexto, assim, né? Como o meu pai reage, os pais reagem, talvez vão ser como os filhos vão reagir também, né? É uma relação bidirecional. Hum. Bidirecional? Pode E reforçar, né?
Posso reforçar ou não, eu posso aumentar a frequência daquilo acontecer ou não. Uhum. O comportamento dos pais vai muito disso, faz muito isso. Uma questão também, né, que é muito importante, é talvez a gente entender também que quando a gente fala de demandas, de questões com os filhos, né, de problemas, esses problemas podem ser tanto externalizantes quanto internalizantes. Entender o que é externalizante, como são esses problemas, né, que a gente pode encontrar é algo muito importante até mesmo para a gente saber como lidar com isso, né? Então, o que seriam, né, o que a gente chama assim, de problemas internalizantes e externalizantes, e como entender isso pode nos ajudar a lidar com essas questões. Uhum. Os problemas externalizantes são os problemas que ficam, são problemas de comportamento que ficam evidentes assim para as pessoas. Sabe aquela criança que na sala de aula ela levanta, ela bate porta, grita e briga com os amigos? Isso são chamados de problemas externalizantes. Eles causam um certo efeito no ambiente ali, sabe? E aí pode ter diversos motivos, mas eles são chamados de problemas externalizantes porque estão ali sendo expostos, né? Quebra de regras e tal. E os problemas internalizantes são aqueles que o indivíduo é que sente, sabe? O externalizante é claro que a criança ali que está tendo aqueles comportamentos está sentindo alguma coisa também. É, mas o que fica mais evidente é o prejuízo que ela causa ali no ambiente, sabe? E aí isso depois eu vou continuar o raciocínio. E aí, os problemas internalizantes é a criança e o adolescente é que está sofrendo, o indivíduo que está sofrendo ali. E aí é marcado por tristeza, ansiedade, pode aparecer dores físicas, sabe? Que são chamados de problemas somáticos. Às vezes aparece uns roxos, dor no estômago, dor de cabeça. Tudo isso é chamado de problema internalizante. E aí pouco mais perigoso, é interessante a gente ficar atento a isso, porque essas crianças, os adolescentes que têm problemas internalizantes não chamam muita atenção. Eles normalmente são bonzinhos, estão ali quietinhos, mais reservados, e aí não tá gerando muito problema e pode acabar passando, sabe? E, e às Às vezes são os vezes. obedientes, né? Os filhos bonzinhos, obedientes, né? Que podem estar com questões internas. Uhum. E aí, às vezes, por exemplo, eu falo muito da sala de aula, assim, escola, porque é um lugar que as crianças, os adolescentes ficam muito tempo, né? E aí, às vezes, os professores, os pais percebem, por exemplo, por queda no rendimento escolar, que aí começa a aparecer esse tipo de coisa, e aí as pessoas começam a ficar atentas, assim, ao que está acontecendo. E saber disso é importante por conta disso, assim, porque é, em ambos os problemas, internalizante ou externalizante, o indivíduo tá sofrendo, né? Tem alguma coisa ali que está provocando aquilo e que a gente pode agir de alguma forma e que se não houver uma intervenção, por exemplo, pode gerar problema no futuro. Então, assim, problemas externalizantes pode gerar conflito com a lei. Tem algumas crianças que são expulsas de escola constantemente, sabe? E aí não consegue fazer amigo. Isso tudo deixa a pessoa em risco. Enquanto os internalizantes, ela está sofrendo ali e a gente não sabe que tipo de sofrimento que é esse. Isso também é perigoso, né? Então, ficar atento a isso tudo é importantíssimo. São formas diferentes de expressar o sofrimento, né? Mas que as duas merecem atenção. Uhum, E muitas vezes até mesmo os internalizantes, por serem mais assim difíceis de percepção, né? Não reconhecer isso também é uma questão. uhum, E exato. se tratando de relações, né? Demandas de vida, isso eu acho assim para tudo, né? Mas também nessa questão da parentalidade, né? Uma questão importante é a gente estabelecer expectativas.
E o que seriam assim, expectativas realistas e realistas dos pais? É, as expectativas, eu acho que, assim, às vezes a gente tem que tomar um certo cuidado com o que a gente está esperando, mas faz parte da vida de todo mundo, né? A gente espera. Eu abro a live aqui, eu espero que você esteja com roupa mais Não formal. seja de biquíni. E aí, assim, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente está esperando, né? Se é uma coisa que é possível ou não. E aí é isso que difere, né? O realista do irrealista. Se eu abro a live esperando que você esteja de biquíni, é muito irrealista, né? Mas falando de pais e filhos, eu acho que é importante a gente considerar que vai haver expectativas desde quando está pensando em ter filho, antes de gerar, antes de adotar, antes de aparecer uma criança na nossa vida, a gente já tem algumas expectativas, né? A gente já espera algumas coisas. E aí a gente pode ter algumas expectativas muito elevadas, onde fica impossível de alcançar, ou então dá até para alcançar, mas vai ser muito difícil, e o outro não quer. É, as expectativas realistas são aquelas que são mais adequadas, assim, mais possíveis. A gente está considerando tanto o meu desejo, assim, as minhas vontades, mas também o que estou observando ali, o que o meu filho quer, sabe? O que é esperado para o desenvolvimento. Aí a gente pode pensar no desenvolvimento, no contexto, nos costumes da família. Então, isso eu acho que difere um pouco das expectativas realistas e irrealistas. E eu falo muito de criança, a gente está falando de orientação de pais, mas eu estou aqui quase como uma defensora das crianças, né? Mas eu também falo dos pais também, sabe? Às vezes os pais têm algumas expectativas irreais sobre a maternidade, a paternidade, sabe? Então, tem algumas pessoas que podem chegar a pensar que nunca vai estressar, nunca vai brigar, não vai xingar, que vai estar sempre disponível, que vai gostar de tudo. E isso pode ser uma expectativa irreal, sabe? E isso gera prejuízo, né? Gera uma cobrança, um cansaço, talvez culpa, esses sentimentos é, desagradáveis, sabe? E que às vezes não tem necessidade, assim. E você falou também do desenvolvimento, né? Como que essas expectativas podem impactar o desenvolvimento? Uhum. Ó, eu fico pensando nos bebezinhos, que é bem claro a gente perceber algumas coisas, sabe? A gente espera que uma expectativa realista é esperar que as criancinhas nasçam e tal, e por volta de um ano vai aprender a andar. Isso é realista. E aí, assim, expectativas irrealistas nesse desenvolvimento seria eu esperar que a criança aprenda a andar com 5 meses. Isso, sabe, não é real, não é possível. Bom, pelo menos eu acho que Pelo menos por enquanto, não. nunca vi. E aí, a gente tem que ficar de olho, né, considerar o desenvolvimento por conta disso. Tem coisas que são esperadas. E aí, se eu vejo alguém, se a gente, no geral, né, vê alguém achando que o bebê vai nascer andando, a gente vai ficar no mínimo, né? Assim, peraí, essa pessoa tá fora da realidade. É, mas se a gente desconsidera isso durante o ciclo de vida de uma criança, do adolescente, a gente pode causar muito prejuízo, né? Assim, tô esperando que a criança com 4 anos divida, antes dos 4, divida um brinquedo. Isso não é esperado. E aí é claro que a gente não vai deixar para lá, sabe? Um bebezinho a gente não deixa para ensinar a andar, incentiva a andar, quando ele faz 1 ano. A gente vai incentivando a engatinhar, vai fortalecendo, segurando, ensinando a dar passinho. Isso tudo faz parte do desenvolvimento mesmo, né? A gente está ensinando para chegar num ponto específico. E aí, se a gente desconsidera isso, a gente muitas vezes pode achar que vai brotar, sabe? Agora
ele vai saber fazer tal coisa. Agora sabe andar de bicicleta, mas nunca andou nem de triciclo, né, Velotrol. Nem colocou rodinha na bicicleta e É, já tá. e aí isso é péssimo, porque aí os pais podem ficar irritados, chateados, tristes, mas ao mesmo tempo, eu tô falando de expectativas irrealistas, tipo, muito altas, mas baixa demais também pode ser prejudicial, sabe? Se eu fico achando tranquila, penso que meu filho vai andar até os 5 anos. Pode ser que eu perca o tempo de intervenção, sabe? Caso ele precise de ajuda, de alguma coisa. Então, considerar o desenvolvimento é importante por isso. Porque, assim, se eu que travou para mim aqui. Travou um pouquinho. Voltou pra mim. Ixi, travou pra mim. Será? Voltamos? Acho que voltou. É a minha internet? Não sei. Nossa, eu tô achando que é um pouco da minha. Eu vou tirar um pouco. Voltamos, será? Eu tô aqui, tô te vendo. Acho que voltamos. Ok, então. Então voltamos. É, E, e aí eu estava falando do desenvolvimento porque a gente tem que estar atento ao que é esperado alcançar no tempo para a gente poder intervir, sabe? E aí, mas isso não desconsidera que durante o caminho a gente precisa ir fazendo algumas intervenções, sabe? É esperado que adolescentes nessa fase pode ficar um pouco mais distante dos pais, talvez colocar mais limite, ficar com mais raiva, mas isso não quer dizer que eu vou deixar pra lá, sabe? Tipo, gritou comigo, falou palavrão, eu não vou falar que eu fiquei chateada, e não vou ensinar o correto e como conversar sem me agredir, sem me ofender, né? Porque é esperado que eu não vou deixar, que eu vou deixar pra lá, sabe? também eu acho que fala muito de, quando a gente pensa nisso, né, de autonomia também, né? Dependendo da expectativa que a gente tem também, a gente dá certo grau de autonomia ou não, e isso também pode impactar no desenvolvimento. Muito, muito. Se eu brinco muito com os pais quando eu estou fazendo o meu trabalho na clínica, que eu falo assim, o amor tem a ver com cuidado, né? E aí eu gosto muito da emoção amor, sabe? E eu tinha a sensação que amor demais não era um problema, sabe? Mas esse cuidado exagerado, assim, se eu penso que o meu filho não vai dar conta de andar de bicicleta sem rodinha, porque ele vai cair, é perigoso, e aí eu é, dou uma segurada ali, ele pode não viver essa experiência, sabe? Eu vejo vários adultos falando, nossa, eu aprendi a andar de bicicleta agora. E aí eu perdi a sensação maravilhosa durante todo esse tempo, sabe? E aí isso é perigoso também, porque deixa de viver algumas coisas que poderia é, ter vivido e deixa de aprender as coisas que poderia ter aprendido sozinho. É, essas coisas podem gerar algumas inseguranças mesmo, achar que não é capaz, que não é possível, que não dá conta. E aí vai ficando triste, aí pode ser que apareça problemas internalizantes, sabe? Quando a gente estava falando sobre esses problemas internalizantes e sobre as práticas, tudo isso faz sentido quando eu penso assim, se eu tenho muitas regras, não pode várias coisas, e aí a criança, bebezinha, não podia, sei lá, sair de casa sozinha. Aí virou um adolescente, não pode sair de casa sozinho. Daqui a pouco ele tá triste, desmotivado, não fez amigos, e aí gera os problemas por conta de um estilo autoritário, por exemplo. E aí também o contrário, se eu sou muito permissiva, tudo pode. Aí tá um bebezinho saindo na rua sozinho, tá, socorro, né? Foi perigoso da mesma forma. Não, não é nem tanto lá, nem tanto, né? Talvez um caminho ali do meio, né? Uhum. Nossa, muito, muito importante isso que você está trazendo, assim, porque eu acho que
esse ponto também, né? De amor demais também pode trazer prejuízos, Uhum. por outro lado. E quais seriam, a gente estava falando, você falou de práticas também, né? A gente falou das práticas positivas, práticas parentais negativas. Quais seriam os efeitos das práticas parentais positivas no desenvolvimento emocional das crianças, dos adolescentes? Então, os efeitos são o seguinte: as práticas positivas, elas têm forte ligação com comportamentos mais adequados. Então, assim, quando eu tenho essa tendência a ter práticas positivas, a tendência é que o comportamento da criança ou do adolescente vai ser mais adequado, sabe? Eles tendem a cooperar mais. E, ao mesmo tempo, como eu estava falando, né, que tem a ver com comportamento moral, eu estou pontuando ali os acertos, o que é para ser feito, estou ensinando, isso também promove o desenvolvimento de habilidades sociais e acadêmicas. Então, assim, se eu falo que é importante estudar, e aí eu estou mostrando ali que eu estudo também, eu faço questão, eu estou ali lembrando, cutucando na hora de estudar, e estou falando que isso é importante, provavelmente isso vai promover hábitos de estudo e, consequentemente, as habilidades acadêmicas vão ser desenvolvidas também. E aí, os efeitos das práticas negativas. Você perguntou isso? Mas aí eu já estou Não, mas falando também. fala, mas fala. As práticas negativas, elas estão muito associadas, assim, eu tomo esse cuidado, né? Eu falei que eu tô aqui, muitas vezes pareço defensora das crianças, mas também eu entendo muito os pais e defendo muito eles também. As práticas negativas, elas promovem comportamentos inadequados, sabe? Pode aparecer o senso de injustiça, a raiva pode aparecer mais vezes, porque eu tô sendo punido, eu tô sendo castigado, só tá com foco naquilo que eu faço de errado. Isso tudo gera um estresse para a criança e para o adolescente. Mas as, é, normalmente assim, pode acontecer muito de os comportamentos inadequados dos filhos provocarem as práticas negativas. Então a criança está ali sempre tendo comportamento inadequado. E aí eu estou tentando ensinar o correto, estou tentando mostrar quando ele faz as coisas boas, mas não está aparecendo. Daqui a pouco eu estou punindo mesmo, eu estou xingando, e aí eu acabo fazendo essas práticas que a gente muitas vezes os pais não desejam fazer isso, sabe? Eles falam, nossa, hoje eu coloquei de castigo, eu detestava quando minha mãe fazia isso, mas eu tive que fazer. Eles não querem fazer isso, mas acaba tendo que fazer, porque não sabe outra forma, sabe? É algo que vai se retroalimentando, né? O comportamento dos pais alimenta o comportamento dos filhos e vice-versa. Exatamente. E eu acho que você trouxe isso ao longo, né? Que nem a gente está falando, né? Algo que se influencia mutuamente, né? A relação de pais e filhos, assim. Uhum. Mas como os pais podem influenciar o comportamento social dos filhos no dia a dia, né? Você falou muito dos modelos, né? Mas como que isso pode acontecer, assim? Então, tem essa coisa de ser o modelo. Mas às vezes isso não é o suficiente, às vezes a gente tá vivendo ali e, por exemplo, às vezes aparece para mim pais que falam palavrão. E aí são adultos e podem falar palavrão. E aí não querem que as crianças falem palavrão, porque não é adequado na escola, vai dar um problemão e tal. E aí tem algumas estratégias que funcionam para as famílias, sabe? Tipo, explicar o porquê que não pode fazer, o como não pode. O que que é para fazer então no lugar? Então tem crianças que chegam falando para mim assim: ah, meu pai fala palavrão, mas eu entendi que não posso e eu posso falar poxa vida, em vez de falar outra coisa. E aí essas são alternativas assim que a gente é, vai buscando assim. Então tem essa coisa do modelo, tem a coisa do reforçar. Então apareceu um comportamento legal, eu pontuo, eu premio, eu noto, eu aponto.
apareceu um comportamento que não é legal, eu posso pontuar novamente, eu preciso aplicar consequência para poder, né, aprender que aquilo não deve repetir, e consequência é bem diferente de punição. A punição é quando eu coloco alguma coisa ali que às vezes não tem nada a ver, sabe? A criança falou palavrão, e aí ela agora vai ficar sem videogame uma semana. Tipo, o que que o videogame e o palavrão tem a ver? E aí a consequência seria pedir desculpa, sabe? Às vezes eu posso falar um palavrão na live aqui e pedir desculpa a todo mundo. Era o que é uma consequência do meu comportamento inadequado. E aí, dessa forma, a gente vai ensinando os filhos e tal. Você pergunta mais alguma coisa, Mari? Não, foi isso mesmo. E assim, o que você trouxe, né, dessas consequências é muito importante, até naquela questão das práticas parentais negativas, né? Essa consequência ela tem que estar ali também estabelecida, né? Os pais têm que entender que eles vão dar conta de estabelecer aquela consequência até o final também, né? Uhum. Para não ficar uma consequência solta, assim, né? Pra, Com certeza. outra questão, assim, né? A gente fala, eu acho aí que vai trazer um pouco desses comportamentos externalizantes também, que Hum. são aqueles mais visíveis, os problemas que os pais às vezes chegam de cabelo em pé, né? Uhum. Assim, como os pais podem lidar com comportamentos desafiadores, com birras, agressividade, de uma maneira saudável. Nossa, essa é uma das coisas mais difíceis, de verdade, assim. Na clínica, eu percebo essa dificuldade e os pais relatam isso, a escola relata isso, e aí tem algumas coisas que podem ajudar todo mundo, sabe? Primeiro, que entender por que que o que que esse comportamento está querendo demonstrar pra gente. Então, a agressividade, normalmente, ela vem da emoção raiva. E a raiva vem quando eu tô sendo injustiçado. Então, assim, o primeiro ponto é isso. Eu já vi algumas dicas na internet, com algumas pessoas assim que falam: ah, na hora que seu filho tá dando uma birra, abraça ele. Não, sabe? Na hora da raiva, a pessoa tá querendo afastar a gente, assim. Eu fui invadido, ultrapassaram meu limite, eu quero colocar isso. A pessoa vai vir me abraçar? A gente não aguenta isso, o que a criança vai aguentar, né? Isso não faz sentido. Então, o primeiro ponto, assim, que ajuda é a gente entender que a raiva é uma emoção que afasta as pessoas, que quer colocar um limite. Isso já ajuda um pouco. E muitas vezes a gente tem a ideia de que a criança, o adolescente está tendo um comportamento inadequado ali, e a gente tem que colocar limite na hora. E aí, assim, a gente tem que conversar na hora, explicar o porquê que não pode ir na hora. E eu não sei, mas se eu tiver com raiva, eu não quero ouvir ninguém, eu não quero saber, eu não quero explicação, não quero justificativa. Eu quero defender meu ponto e pensar que a criança tá assim, com raiva, fazendo. Provavelmente, quando as crianças dão esses acessos de birra, os adolescentes são mal criados e tal, os pais ficam com muita raiva também. E aí, quer colocar o limite, quer colocar, ensinar o que é para fazer. E aí, raiva com raiva, eu acho que não dá Cabo de certo, sabe? guerra, né? É, Cabo de guerra. todo mundo querendo defender seu ponto ali não vai chegar em lugar nenhum. Porque a emoção que faz a gente pensar nos nossos atos, refletir é a tristeza. E a raiva e a tristeza, não sei, assim, parecer junto é meio difícil. É, nesses momentos assim, não sei. E aí, uma coisa que é possível fazer, assim, eu sei que é difícil para algumas pessoas, às vezes sair de perto, sabe? Assim, esperar a emoção passar. As emoções têm picos de duração, então a gente não fica com raiva constante. Eu posso sentir raiva várias vezes no dia, mas uma hora vai passar.
entender isso também ajuda, sabe? Uma hora a raiva da criança vai passar. E aí eu vou poder conversar, ela vai estar aberta. Uma hora a minha raiva vai passar e eu vou poder ter estrutura para conversar e ouvir, sabe? Uhum. E aí, uma outra coisa que dá para fazer é combinar, explicar as coisas, o como, o porquê e o que fazer antes de acontecer. Uhum. Então, assim, tô indo numa festinha de aniversário, preciso comer, tem os docinhos lá, adoro doce, mas a gente precisa esperar a hora dos parabéns. Por quê? Ah, porque, imagina, Por que, não Joyce? chegou Por todos. que tem que esperar? Por quê? Eu odeio isso, mas assim, imagina, os primeiros convidados chegam, come, e quem chegou depois fica sem. Vai tirar as fotos, não tem docinho mais na mesa, ficou feio. E tem essa coisa social. Como? Ah, então, o que que eu vou fazer durante esse tempo que não pode comer o docinho? Fui lá só para isso? Eu vou conversar, eu vou brincar, eu vou comer outras coisas, sabe? E vou esperar. E, e aí, o que fazer? Não comer o docinho, né? E aí a gente explica isso antes. Pode acontecer da criança ir lá e comer o docinho na hora. E aí você falar que não pode, uma consequência adequada, assim, claro, se ela não mordeu, né, devolver. Ou então, se ela mordeu, guardar e esperar, né, o próximo, o parabéns para ela comer de novo. E aí isso pode gerar uma birra. E o que fazer? As pessoas estão ali olhando. Eu sei que é péssimo, mas assim, não vai adiantar brigar ali na hora, né? É o que eu falei, a raiva tá ali para colocar limite. Conversou antes, a chance da criança não entender como uma injustiça diminui, porque ela já foi avisada, ela não foi surpreendida, já foi uma coisa avisada. E aí a tendência, mas pode acontecer ainda. E aí o que que a gente faz? Conversa depois, espera a raiva passar, chega em casa no outro dia, fala, olha, isso não foi legal, você descobriu o combinado, as pessoas ficaram, né, olhando a gente, não foi legal, o que que você acha disso? O que que a gente pode fazer da próxima vez? E eu já vi famílias que levam lanchinhos para aniversário, sabe? Para compensar. Mas assim, são estratégias que dá para desenvolver, sabe? Pensar muito nisso, né? Nesse contexto, assim, né? O que está acontecendo antes, o que a criança, o que pode ter desencadeado aquela emoção na criança, né? E o que que a gente vai fazer com isso e como, né? Como e Uhum. quando, né? A gente vai lidar com isso, E né? novamente, né? Assim, considerar o desenvolvimento, o que que é esperado. Porque às vezes a gente está esperando que a criança ou adolescente faça uma coisa que ele não vai dar conta. Tipo, sei lá, esperar na fila. Tem criança que não vai dar conta de esperar na fila. Pode aprender, a gente pode incentivar, mas a gente considerar o que é esperado para a fase também ajuda. Que alinha as expectativas, né? Alinha as expectativas mais reais do que, do que o comportamento ali da criança pode, né? Do que ela entende também, né? Uhum. Porque eu acho indo nessa direção também, né, de estabelecer limites, consequências, né? Porque é tão importante estabelecer limites claros e consistentes para as crianças. O primeiro motivo dos limites, claro, é isso, né? A gente evitar a surpresa. Então, se tem um limite ali que ficou, uma regra que ficou evidente, todo mundo tá sabendo dela, é, essa tendência, né, a achar que é injusto, diminui, assim. E ela ser consistente sempre acontecer. Então, sei lá, tô pensando aqui que eu tenho a regra aqui na minha casa de chegar da rua e lavar a mão antes de comer. Aí, todos os dias antes de comer, eu tenho que lavar a mão. Esse é um limite, uma regra clara. Eu sei o porquê, eu sei o que que eu tenho que fazer, e o que fazer, né? Então, lava a mão, eu lavo a mão, com sabão, esfrego bastante. E eu faço isso porque para comer é importante fazer isso para não se contaminar. E aí, se ela não é consistente, se eu não faço isso todos os dias, eu posso abrir brecha, assim. Por que que hoje pode, hoje não? E aí pode acontecer da criança é, fazer pirraça, sabe? Os adolescentes insistirem e tentarem
conseguir aquilo que eles estão querendo. Tipo, ontem podia, hoje não pode. Por quê? Ah, não, mas não acho justo, não acho certo, eu quero. Isso vai cansando a relação, sabe? E aí os pais têm que falar não mais vezes, porque um dia pode, o outro não. E aí a percepção da criança, do adolescente pode ser, ah, que chato, não sei o quê. Isso tudo vai deixando a relação em casa muito difícil. E, e fora isso, tem a ideia de segurança, sabe? Se a minha mãe hoje falou que eu tenho que lavar a mão, porque eu não vou me contaminar se eu fizer isso, mas amanhã eu posso não lavar a mão? Peraí, será que ela sabe o que ela tá fazendo? Será que é verdade? Eu confio ou não confio? Ela é mentirosa, não é? Qual Sabe? que é a coerência, né? Uhum. Ah, não, eu não vou respeitar, não, porque minha mãe não sabe nem o que que tá fazendo, meu pai não sabe o que ele tá fazendo. Hoje eu posso andar sem cinto, amanhã eu não posso. Peraí, posso ficar até insegura, sabe? Será que eu tô correndo perigo? Porque eles estão atentos às vezes não. E aí tudo isso influencia, sabe? É, tanto no que vai acontecer daqui para frente, quanto no que as crianças e os adolescentes estão entendendo sobre a criação. As expectativas deles também, né? A gente fala um pouco assim das expectativas dos pais para com os filhos, mas dos filhos para com os pais também, né? Nesse estabelecimento de limites, de regras, né? Nessa contextualização. Uhum. E como validar as minhas dificuldades na parentalidade pode me ajudar? Uma, vou deixar essa pergunta para você, tô brincando. Vamos falar de autocompaixão? Vamos, vamos, eu gosto. Eu acho, assim, que validar as minhas dificuldades, assim, tem tudo a ver com isso, sabe? De aceitar, primeiro, para eu aceitar, validar as minhas dificuldades, eu tenho primeiro que reconhecer que eu tenho dificuldade. E aí, eu reconheci isso já é um passo enorme, né? E aí, eu entender que as pessoas têm dificuldades em qualquer tema, né? Pode aparecer dificuldades. E a gente está falando de ser pais aqui, né? Eu imagino que é uma tarefa difícil, muito difícil, assim. Eu só posso imaginar mesmo, né? Por enquanto. Mas, Também. assim, não tem uma escola que prepara, né? Não tem muitos cursos. A gente vê cursos para quando é bebezinho e tal. Na gestação ali tem um momento que algumas pessoas decidem fazer curso, mas curso de como lidar com adolescente. Eu acho que eu nunca vi uma escola para isso, sabe? Um curso técnico, uma coisa desse tipo. E aí, assim, é uma, é uma tarefa muito difícil. E aí, validar que essas dificuldades existem pode diminuir as angústias, sabe? Que eu imagino e vejo os pais sentindo muitas angústias, muita culpa. Tudo isso gera um peso a mais que pode ser desnecessário, sabe? Que não precisa ali. Já tem a dificuldade da criação, do cansaço e tal, ainda ter que lidar com culpa. Ai. E aí, além disso, assim, quando eu valido, eu entendi que eu tenho dificuldade e que elas existem, que outras pessoas podem passar por isso também. Eu acho que fica mais possível agir sobre elas, sabe? Eu tenho essas dificuldades, agora eu posso pensar em como resolver. O que você acha disso? Eu acho muito bom isso, porque eu acho que quando a gente, que nem se falou, né? Se a gente não valida essas dificuldades, a gente não reconhece elas, a gente não aceita, né, que existem dificuldades, né? Eu acho assim, todo mundo tem dificuldades em todas as áreas. Os pais também podem ter, né? Uhum, Não tem curso para ser pai, né? Ainda não, né? Mas quando você traz a culpa, assim, né? Não precisa de ter mais o peso da culpa, né? Para além das dificuldades. Eu acho que é isso, assim. É, na pizza de responsabilidade, quando a gente fala de culpa, a gente pensa muito em responsabilidade, né? Qual é a responsabilidade em ser perfeito, um pai perfeito? Porque, assim, eu acho que é impossível, né? uhum, Ter uma pizza completa.
uma perfeição de ser pai, assim, né? Então talvez a Uhum. culpa também não vai ajudar nesse sentido, né? Vai trazer mais um peso, e quando a gente valida que vai ter dificuldades mesmo, a gente consegue lidar com os desafios sem necessariamente precisar carregar também a culpa dessa imperfeição, que é humano. É. Aí eu acho que entra compaixão, né? E aí é possível pedir ajuda, buscar ajuda, considerar outras pessoas, sabe? É, acho que é isso. Você falou aí, né? Não tem curso para pais, mas tem auxílio, ajuda para pais. Né? Então, Uhum. tem terapia, tem a psicologia também, né? Tem as escolas, né? Eu Uhum. acho que os pais também podem trazer isso no sentido de buscar uma rede, não precisam lidar com todos os problemas sozinhos, né? Uhum. Essa rede também é muito importante na parentalidade. Com certeza. E aí tem, vou falar da minha área, né? Tem a terapia que cuida dos problemas, a gente falou de problemas internalizantes e externalizantes das crianças. Tem esse cuidado, né, com terapeutas infantis, infanto-juvenil. E aí, normalmente, esses terapeutas fazem orientação de pais, treinamento de habilidades parentais, que não é um curso, né? Não é uma escolinha, mas assim pode desenvolver algumas habilidades e ajudar nesses momentos que podem ser desafiadores, né? Então, na minha prática clínica, tem alguns momentos que eu faço orientação explicando sobre o desenvolvimento, o que que é esperado para aquela fase, sabe? Aquele determinado assunto, como que vai se desenvolvendo e tanto de habilidade geral, assim, de vida das crianças, mas tem alguns temas específicos que a gente vai passando, a gente passou por isso e às vezes nem se lembra, e aí na hora de ser pai esquece disso, e aí a terapia pode ajudar relembrando isso tudo. E aí, às vezes, os pais podem recorrer à terapia individual para eles, né? Para, né, trabalhar com aceitação, com alguns temas que vão mais para essa parte individual. Terapia de casal e família também pode ajudar muito. Eu não sei muito da terapia de casal, mas estudando sobre práticas parentais, assim, quando os pais têm práticas muito diferentes, isso pode gerar conflito no relacionamento, sabe? Então, o jeito de criar o filho pode trazer problemas conjugais. E aí, às vezes, pode ser interessante fazer terapia, do casal, por conta dessas coisas que envolvem os filhos também, né? Cuidar de quem cuida, né? Os pais também podem ser cuidados, né? Buscarem ajuda. E, amiga, eu tô muito, assim, muito feliz. Né? Eu acho assim que é um tema super importante. Eu tô muito feliz que você topou vir no Psiquicast falar disso, porque eu acho assim que o seu conhecimento sobre esse assunto ajuda muitas pessoas, e estou muito feliz que está gravado aqui para ajudar ainda mais pessoas, né? Então, estou muito feliz. Agora a gente vai entrar para um quadro de curiosidades sobre a Joyce. A É. psicóloga. Olha, qual abordagem você já se interessou? Todas. Eu também. Ó, Todo o cardápio da psicologia. eu fiz. é, eu não sei como que chama, mas acho que era orientação vocacional, uma coisa assim. E aí tinha três opções para eu fazer a faculdade: de direito, psicologia e pedagogia. Aí na época eu falei assim: ah, não quero trabalhar com criança a vida inteira, não. Vamos direito ou psicologia? A blusa do ensino médio, formatura do ensino médio, foi com direito escrito. E aí eu fui matriculei em psicologia. Aí já Aí eu entrei para psicologia pensando em psicologia social, queria trabalhar com alguma política pública e tal. E aí eu experimentei isso, fiz alguns estágios, algumas coisas. Aí eu gostei da psicanálise, Gestalt, sempre algumas coisas eu nem achava.
que combinava comigo, mas sempre fui muito interessada, assim. Gostei de tudo, pensei. Sim. Me imaginei, fantasiei em todas as abordagens, sabe? Ai, eu também. O que te levou? Você falou um pouquinho aí do direito, né? Mas o que te levou, então, a fazer psicologia? Então, eu não sei, assim. Ah, escolhi lá, Não, taquei eu lá. acho que eu acho que eu falei no início, assim, da minha curiosidade, né? O direito, eu acho que eu pensei que poderia ser uma coisa muito fechada, sabe? Eu entrei na psicologia pensando em política pública, e aí podia ser o direito ou a psicologia. E aí o direito eu achava que poderia ser um pouco mais fechado, e a psicologia eu poderia ter mais contato com as pessoas, entender um pouco mais, sabe? Essa coisa. é, ah, eu acho que era isso, assim. Me parecia mais aberto e não uma coisa muito rígida. Ai, Acho que foi isso, assim. ai, que bom. Que bom, então. Que bom, então, que você escolheu a psicologia. Quais conselhos você daria? Gente, tanto que eu já pedi conselhar Joyce, não tá escrito assim. Quais conselhos para psicólogos recém-formados e estudantes de psicologia você teria? Ai, tá, eu vou falar das coisas que eu gostei de ter feito, que é estudar muito, ser curioso, tentar, assim, eu acho que não precisa gostar de tudo, não, sabe? Mas pelo menos experimentar e ter curiosidade sobre os temas, porque eu acho que, mesmo que uma coisa não tenha nada a ver com o que você vai escolher no final do curso e quando você for atuar, eu acho que pode trazer alguns conhecimentos, sabe? É, até o RH, que eu acho que quando eu tive as matérias de RH, eu já estava no final do curso, assim, mas eu já tinha experimentado numa empresa antes. Até esses conhecimentos que eu pensava assim, ah, eu não vou querer seguir com isso. É interessante, sabe, ter uma noçãozinha do que é. Então, acho que esse é um conselho, assim, seja curioso, aprenda mesmo. E, e eu acho que vale a pena levar a sério, mas aproveita também, sabe? Faz os cursos. Na minha faculdade não tinha essas coisas de calorada, festas e tal, mas eu acho que é interessante fazer amigos, essas coisas assim, que envolvem o social também. Eu acho que é um cuidado que às vezes a gente pode esquecer. Pelo menos assim, é muito protetivo fazer amigos. Eu tenho grandes amigos que eu fiz durante a faculdade, acho que tudo isso é importante, sabe? Fazer contato com o professor. Tem alguns professores que eu fiz na faculdade, que eu fiz aula na faculdade, viraram amigos. Acho que tudo isso é legal. Isso, isso, né, de criar relações, criar uma rede, né, e de se permitir conhecer também, né, a psicologia é muito ampla. Ah, esse daí eu passei, que eu conheci mesmo, eu fiz várias coisas, aproveitei a graduação. Me conte um momento muito especial na sua carreira. Ai, nossa, foram vários, assim. Tem alguns que assim, é possível falar mais. Eu acho que quando eu fui convidada para fazer treinamento de supervisão que a Ju me convidou. Eu acho que foi muito legal isso, assim, teve alguns marcos, tipo, quando eu vivenciei a experiência, né, de fazer a festa de formatura, tendo acabado de formar na pós, ter acabado a pós, mas assim, tem alguns momentos que não dá para contar, que são dentro do consultório, sabe? Cada vitóriazinha dos pacientes, tipo, eles chegam na sessão e falam, Joyce, eu consegui tal coisa, eu venci tal obstáculo, a gente não precisa conversar mais sobre isso, porque eu resolvi isso, a gente conseguiu. É, isso eu acho que é o que mais me marca, sabe? Assim, são os momentos mais especiais para mim. Dá aquele calorzinho no coração, né? Acho que é o que faz tudo valer a pena, sabe? Você fala assim, é pra isso, né? Também.
A Larissa, ela perguntou se tem algum sonho acadêmico, como doutorado, mestrado. Tenho. Eu tenho muita vontade de ser professora. Uma das coisas também que me marcou foi uma aula que eu fui convidada a dar sobre terapia cognitiva em grupo, com crianças e adolescentes. Nossa, foi um dia muito, muito importante. Foi muito legal. E aí eu morro de vontade de ser professora. Eu tenho que fazer um mestrado, mas não é o momento ainda. Em breve, se Deus quiser. E é, vai ser ótimo, né? Porque você já impacta vidas. Eu acho assim, tanto com seus pacientes, como supervisora também, né? Então, como professora, vai ampliar. Ai, vai ser legal. Qual é uma referência na sua vida na psicologia? Ô, Mari, trava um pouquinho. Você Voltou? repete, por favor? Aham. Qual é uma referência na sua vida e na psicologia? Ai, na vida e na psicologia, eu acho que tem várias pessoas, assim. Acho que meus pais, eles me deram muitos bons ensinamentos, sabe? E isso interfere na psicologia, ensinamentos de vida mesmo, né? De respeitar as pessoas, as diferenças, de ser cuidadosa. E, e muitos amigos também passam essas coisas, sabe? Assim, que vão reforçando isso que eu aprendi quando era pequena. E tem a Juliana, que é uma amigona e que para mim é uma referência, né? Os profissionais da clínica que trabalham comigo, todo mundo me inspira de alguma forma, sabe? E aí, às vezes eu nem fico falando, não, mas eu fico observando a pessoa e falo, nossa, eu queria ser um pouquinho mais como essas pessoas que estão aqui do meu lado. E a gente com você, né, Yelzinho? Porque gente olha para a Larissa falou, fofa, babo na Joyce, admiração total por essa psicóloga. E eu acho que é uma opinião unânime também. São muito gentis. Amiga, eu queria, assim, te agradecer muito pela sua participação. Eu te admiro demais, assim, eu fiquei muito feliz quando você aceitou o convite. Não só pela Joyce em si, mas por saber que você é uma referência para mim, você sabe disso, pelo seu cuidado, pela sua dedicação, né? Assim, pelo seu cuidado em passar as informações, em trazer esses ensinamentos, né? De uma forma tão responsável e acessível, né? E eu fiquei muito feliz assim mesmo. Estou muito grata pela sua presença, porque eu sei que isso que você traz, né? Esse conhecimento que você traz, que você comunica, é muito benéfico para todos, é muito importante, né? Quando a gente fala de saúde mental, quando a gente fala de qualidade de vida, né? De bem-estar, de cuidado. E muito, muito obrigada mesmo. Estou muito feliz, muito grata com a sua participação. E é isso, assim, estou muito feliz. Ô, Mari, eu que quero agradecer. Eu estava falando das inspirações, né? E ontem mesmo eu estava falando, "Ô, gente, a Mari não para, né? Eu queria ser mais assim." E aí eu queria agradecer o convite. Eu adorei essa iniciativa de criar esse podcast, muito legal. E aí transmitindo conhecimento para as pessoas, isso é muito importante. E, e aí, me inspirando em você, eu queria fazer aquele convite de novo, né? Da gente produzir um material para divulgar para as pessoas do que foi conversado hoje. E é isso, você me inspirou. Ai, que bom! Nossa, eu fiquei orgulhosa agora. Assim, claro, né? E assim, pessoal, acompanhe que a gente vai divulgar, né, esse conteúdo para vocês, assim. É um privilégio realmente escutar a Joyce. A Joyce é uma
profissional, assim, muito cuidadosa, muito dedicada, né? Então, eu estou muito feliz, estou empolgada com esse conteúdo. E também a gente vai trazer algumas indicações de livros, né? Uhum. Que também vai ser muito legal, assim. E queria te agradecer muito a Vi... Peraí, a Thaís Vidigal, eu acho. Tá, a Thaís, ela falou, ela é um amor mesmo. É mesmo, é mesmo. Você e sua família que são, viu, Thais? Muito obrigada, amiga. Estou muito feliz e muito obrigada. E é isso, gente. A gente vai ter a continuação aí. Eu estou muito feliz também com esse conteúdo compartilhado que a gente vai divulgar também. Ai, vai Muito ser muito obrigada, legal. amiga. Eu que Obrigada, agradeço. pessoal. Obrigada, gente. Um beijo. Beijo. Tchau. Obrigada.